Olá, queridos alunos, queridas alunas desse nosso curso Aquicultura, Cadeias Produtivas. Eu sou Alex Poeta, muitos de vocês já me conhecem pelo curso de Boas-Vindas, mas temos alunos desse curso em particular, do Cadeias Produtivas, que são de outras instituições ou até mesmo lá do campus de João Pessoa. Então, para eles, eles não me conhecem ainda, eu sou especialista em ranicultura e vou fazer a parte da cadeia produtiva da ranicultura para vocês. Então, nós estamos no vídeo 1, na primeira aula, tá? E eu espero que vocês gostem dessa parte aí da cadeia produtiva da ranicultura. Nós vamos usar uma metodologia. Então, primeira questão é que nós vamos ter sempre o material base do curso. O nosso material base do curso é um livro. Ele chama Ranicultura, Análise da Cadeia Produtiva. Nós vamos falar sobre ele, particularmente na aula de hoje. Nós vamos dar todas as explicações sobre esse livro para vocês. Tá? Bom, pretendemos fazer a parte de ranicultura em 2 aulas, igual foi para camarão, igual foi para piscicultura. Então, nós vamos usar uma metodologia de fazer na parte 1 a parte teórica, através de 4 vídeos, sendo que esse vídeo de hoje, de agora, é o nosso primeiro vídeo, tá? E nós vamos ter depois mais 3 vídeos, e na sequência de cada vídeo eu sempre vou colocar alguma tarefa, algum questionário para vocês responderem, e aí assim a gente chega na segunda e última parte do curso, que nós vamos fazer a correção dessas tarefas, e teremos também a oportunidade de colocar algum conteúdo extra para vocês lerem, enriquecerem o conhecimento. A ideia da correção das tarefas é justamente sedimentar os conhecimentos que a gente vai elaborar durante o curso. E aí vocês vão fazer os questionários e ao ver as respostas a gente vai rever, vai fazer toda uma revisão do conteúdo e assim vocês vão poder aprender mais. Bom, mas então, como é que é a história desse livro que deu base para a nossa cadeia produtiva da ranicultura, para o nosso curso? Tá? Então, esse livro ele veio do projeto que chama Plataram, tá? Um projeto que é a plataforma da ranicultura brasileira. E esse projeto Plataram, ele resultou nesse livro. Ele terminou sendo registrado, todo o projeto Plataram foi registrado nesse livro e que nós vamos passar para vocês as informações. Então, vamos ver aqui agora, logo, esse livro. Então, está aqui, ó, Ranicultura, Análise da Cadeia Produtiva. Ele tem essa capa aqui. A primeira questão que a gente tem que falar é que esse livro a gente não encontra mais ele novo. Então você não consegue, eu quero comprar um livro desse, onde é que eu compro? Pela internet? Sim, você compra, mas você vai comprar usado. Tá? Então nós temos que procurar os sebos, então onde vende esses livros usados. E existem muitos sebos online, você faz a pesquisa do livro, e faz a compra. Eu mesmo já comprei esse livro, inclusive, para poder deixar na biblioteca lá do nosso setor. Então, já fiz compra de livros por sebo online, funciona, e foi ótimo, para que a gente não perca essa oportunidade. Quem gosta da cadeia produtiva da ranicultura, ou quem vai investir, quem tem interesse nessa área, é interessante, sim, ter esse livro, como forma de consulta. Existem muitas informações lá dentro, muito interessante, muitos dados que a gente vê quando chega um produtor querendo saber sobre a atividade, nos faz diversas perguntas que são respondidas nesse livro exatamente. Tá? Então veja bem, esse livro, a primeira questão que eu quero chamar a atenção aqui é que ele é de 1999, isso chama atenção, porque todo mundo vai falar assim, mas é um livro antigo, muito antigo esse livro, por que nós não temos dados mais novos? Então aí que é a questão, por que eu escolhi esse livro? Porque a cadeia produtiva da ranicultura, gente, ela não tem a mesma dimensão da cadeia produtiva dos peixes, dos camarões. Então, quando você vai estudar peixe, já é uma cadeia produtiva mais estabilizada, com maior porte. Então, tem toda uma logística, toda uma forma de acontecer bem mais assim, elaborada do que a ranicultura. A ranicultura é como se fosse o irmão mais novinho, ele está crescendo ainda, ele está devagar ainda, perto do camarão e perto do peixe.
Então, a primeira questão é que a ranicultura, a gente não vai ter tantos dados, tantas informações, quanto a gente tem para peixe e camarão. Peixe e camarão, existem pesquisadores, existem já instituições formadas, grupos formados de estudo específico sobre essa área. E todo ano se lança, né, dados novos da cadeia produtiva de cada um desses. Agora, a ranicultura não. A ranicultura nós dependemos de dados. Durante uma época foi o IBAMA que lançava esses dados, depois o próprio Ministério de Pesca e Aquicultura fez a coleta de alguns dados. E, por último, hoje, se eu não me engano, é o IBGE e talvez a FAO tenha alguns dados de ranicultura, mas não são tão específicos, são dados muito gerais e que a gente não pode ter tanta certeza desses dados. Então, qual que é o diferencial desse livro? Que esse livro ele foi feito específico para a ranicultura. Foram elaborados questionários e aplicados dentro da atividade. Então, tanto nos produtores quanto lá nas indústrias de abate, nos comerciantes, para coletar dados específicos e fazer uma amostragem da ranicultura no Brasil. Então, esse livro eu tenho muita consideração por ele. Eu utilizo esses livros nas minhas disciplinas, nas minhas aulas, sempre cito sobre esse livro. Mas, infelizmente, ele é deixado um pouco de lado pelos pesquisadores e pelos professores. Talvez não viram o potencial que esse livro tem de informações. Então, por isso eu fiz esse resgate, estou trazendo ele aqui nesse curso em particular, com um grande prazer de falar sobre esse livro para vocês. Tá? Quem são os autores do livro? São o professor Samuel Lopes Lima, que eu considero o maior pesquisador de ranicultura que nós temos no Brasil. Então, o professor Samuel fez diversas pesquisas, fez eventos, sempre atuou dentro da cadeia produtiva da ranicultura. E ele era o responsável pelo projeto Plata-Ran, né, que é esse projeto que no final culminou nesse livro aí, que foi registrado através desse livro. Então, o professor Samuel, eu tive o prazer de trabalhar com ele, logo que eu me formei, em 1997 para 1998, eu comecei a trabalhar com o professor Samuel como bolsista, né? Então eu tinha bolsa de aperfeiçoamento, apoio técnico à pesquisa, e eu ajudava o professor Samuel nesses projetos de pesquisa e várias outras questões também. Então eu convivi com ele, inclusive, quando estava sendo feito esse livro, em 1998 para 99, eu estava trabalhando com Samuel. Então eu pude acompanhar a elaboração do livro e até participar desse livro também. Tá? Então depois nós temos também professor Tancredo. O professor Tancredo pegou a parte que fala sobre a parte econômica desse livro, a parte de comercialização e das análises econômicas. O professor Tancredo também eu tive o prazer de conhecer ele, até mesmo muito antes desse livro, dessa oportunidade de trabalho dentro da ranicultura, porque ele era do mesmo departamento do meu pai, então as famílias se conheciam, a gente já se conhecia há muito tempo. Professor Maurício, é um professor que também eu conheço muito. Na verdade, o primeiro contato com ele foi nessa época, lá em Viçosa, lá em Minas Gerais, onde esse livro foi elaborado, era a sede, vamos dizer assim, do Plata-Ran, ali com o professor Samuel, Tancredo e Maurício. Maurício, na época, fazia doutorado lá em Viçosa, e o professor Maurício foi ele que trouxe a ideia da ranicultura aqui para Paraíba, e criou o setor de ranicultura dentro do campus de Bananeiras. Então ele foi o responsável pela ranicultura aqui no nosso Nordeste. E eu trabalho com o professor Maurício até hoje. Ele foi coordenador do laboratório durante muito tempo. Depois eu passei a ser o coordenador do laboratório de ranicultura. E a gente tem essa parceria, a gente trabalha dentro dessa área até os dias de hoje. Bom, então esse livro, gente, ele foi feito não só pelos 3 autores principais aqui, que eram os coordenadores, com a coordenação geral do professor Samuel, mas eles formaram uma equipe que está aqui, que eu vou falar um pouquinho dessa equipe. Então, para se coletar dados, precisava de mais pessoas. Então, foi feito isso. Então, dentro das pessoas que colaboraram para a coleta de dados deste livro, nós temos na parte da produção, dos produtores de rã, dos ranários, nós tivemos coleta através do próprio professor Samuel, como coordenador geral, o Alessandro, que trabalhava com assistência técnica em ranicultura lá no Espírito Santo, professor aqui, Alex Poeta, que na época eu era um estudante
não é? E eu então pude colaborar também, e eu fui responsável pelo estado ali de Minas Gerais, a coleta de dados. Gislane, que foi minha professora também, na época que eu assistia aulas lá em 1996 para 97 em Viçosa, a parte de ranicultura, ela colaborava com o professor Samuel, então eles tinham um núcleo de pesquisa, né? Então, Gislane, Luiz Gustavo, que também hoje é professor lá na Bahia, então todos eles participaram dessa parte de coleta de dados, inclusive Luiz Gustavo fez viagens para o exterior para poder coletar dados para esse livro. No abate e processamento, o professor Maurício como coordenador e tinha o professor Francisco também ajudava nessa parte aí. Na comercialização, o professor Tancredo, a Adriana, a Cíntia, o Carmeno, Thelma e Wagner, todos eles ajudaram a coletar dados desta área. Então vamos progredir mais um pouquinho e vamos falar sobre o que foi o projeto Plataram. A começar pelo nome, que eu já comentei, Plataforma da Ranicultura Brasileira, foi um projeto financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, através do CNPq, e que ele promoveu 3 etapas principais. Aí. O projeto Plataram se baseou em 3 etapas. A primeira etapa é o levantamento de informações sobre a cadeia produtiva. Uma segunda etapa foi um workshop, um encontro de vários agentes, aí, elos da cadeia produtiva, lá no campus da UFV em Minas Gerais. E a terceira etapa foram reuniões entre possíveis parceiros que se podia ter desses elos da cadeia produtiva. Tá? Então vamos ver aqui, ó, no levantamento das informações da cadeia produtiva, a pesquisa foi feita junto a 71 ranários, localizados em 8 estados diferentes, né, que tinham os ranários, além de indústrias de abate e processamento ao longo de todo o Brasil também, distribuidores e empresas de comercialização, com o objetivo de se fazer uma radiografia da atividade, capaz de identificar os entraves de seu desenvolvimento. Então, essa foi uma das etapas e que a gente vai explorar ela bastante, justamente nesse nosso curso, né, de cadeias produtivas. Depois tivemos uma etapa do workshop, né, que foi lá em Viçosa, que se reuniu durante 3 dias consecutivos consultores do projeto. Então, veja bem, o projeto Plataram consultou especialistas de diferentes áreas da cadeia produtiva, de outros cultivos, outros organismos animais ou não, outras cadeias produtivas, para que eles pudessem dar, então, atuar como consultor, né, dar a sua opinião sobre a cadeia produtiva, particularmente da ranicultura. Então, eles receberam esses dados todos que foram coletados e eles, então, passaram a dizer o que eles achavam, por que a cadeia produtiva estava como estava, o que precisava fazer para melhorar. Então, eram consultores do projeto. Tá? E eles, nesse workshop, então, eles estavam lá também para passar essas informações e tirar dúvidas, né, e atuar ali, ajudar nesse diagnóstico todo que foi feito. Além dos consultores, nós tínhamos diferentes agentes que atuavam na cadeia produtiva, como próprios produtores estavam presentes nesse workshop, extensionistas, cooperativas, universidades, os professores, pesquisadores estavam todos lá, empresários, representantes de indústria de ração, né, isso tudo se juntou para que fossem analisados os pontos críticos da atividade e pudessem ser definidas algumas estratégias de ação para alavancar o cultivo de rãs no Brasil. Tá? Então, foi muito importante essa reunião, né, que foi um ponto alto da reunião, que foi socializar todas as informações e estar todo mundo ali junto. Tá? Mas além dessa reunião, porque essa reunião, imagina todo mundo lá, um primeiro contato, todo mundo, né, tendo esse primeiro contato com as informações, que eram muitas. Então, necessitou-se fazer depois outras reuniões específicas, então unindo alguns elos da cadeia produtiva. Então, chamava ali um representante de uma cooperativa, né, com a indústria de abate, uma indústria de processamento, e aí esses dois se sentaram para ver se podiam agir juntos. Então, pegava um representante, um empresário que queria atuar na atividade e juntava com algum elo da cadeia produtiva para ver se formavam parcerias. Tá? Então, essa foi uma terceira
etapa, algumas reuniões específicas que pegavam alguns agentes da cadeia produtiva que se mostraram muito interessados e botavam eles juntos para conversar, né? E com toda a ajuda do projeto Platahan, como as informações que eles necessitavam, o projeto passava, para que a cadeia produtiva pudesse dar novos passos, novos rumos. Tá? Essa foi a intenção. E aí o livro Análise da Cadeia Produtiva registrou isso tudo. Tá? Então, por isso que nós estamos usando esse livro para nossas aulas. Então, veja bem, vamos ver aqui agora o objetivo geral. O objetivo geral do Platahan foi definir e implementar estratégias em pontos de estrangulamento da produção, processamento e comercialização de produtos da ranicultura através da efetivação de projetos cooperativos entre os agentes envolvidos da cadeia produtiva. Então, levantar os pontos de estrangulamento, trazer os agentes da cadeia produtiva e fazer com que eles trabalhassem juntos para que atacassem esses problemas e que a gente pudesse evoluir. Objetivos específicos: levantar e organizar informações sobre os diversos segmentos do setor da produção, do beneficiamento, da comercialização, de modo a permitir identificar os pontos de estrangulamento e as potencialidades existentes. Lógico que naquele momento, não só os problemas foram mostrados, mas também foram demonstrados que nós tínhamos pontos fortes, pontos que poderiam ser explorados, melhor explorados a partir de então. Então, também um objetivo específico era integrar os agentes que atuavam na cadeia produtiva, para que, analisando conjuntamente as questões existentes no setor, possam definir estratégias de ação, parcerias, para a sua implementação. Tá? Então, essa foi a intenção, esses foram os objetivos do projeto Platahan. Tá? Bom, e por que esse projeto Platahan, por que ele foi idealizado, por que ele foi montado? Então, vejam que antes do projeto Platahan já se tinham algumas informações, já se tinham alguns questionamentos e algumas preocupações sobre a cadeia produtiva da ranicultura. E quais eram essas informações? Qual era a ideia que nós tínhamos da ranicultura logo no início do projeto Platahan? Né? Então, essa primeira ideia era assim, a maioria dos ranicultores que existiam, né, eram microprodutores. Então, os ranicultores eram micro, e a característica do micro é a falta de organização, muitas vezes a falta até de conhecimento, a falta de acesso às informações, falta de acesso à tecnologia. Então, esses eram nossos produtores de ranicultura. Tá? A maioria são assim. Aliás, são até hoje, para falar a verdade. Né? Bom, comercializavam diretamente seus produtos de maneira artesanal. Aqui é uma luz vermelha acendendo. Com oferta irregular e baixa qualidade, restringindo o mercado e ampliando os riscos para o consumidor. Então, vejam, justamente, esses microprodutores, quando eles não estão organizados, eles podem cair nesta questão. Primeiro, a oferta é irregular. Quando a temperatura está boa, né, nós estamos num clima bom, numa época boa do ano, nós temos alta produção, nós temos produto. Depois, quando entra o inverno, principalmente lá no sudeste, sul do país, que é onde mais se produz rã no Brasil, então nós tínhamos uma queda de produção. Aí existia a falta do produto no mercado. Essa questão de uma época ter produto, outra época não ter, é muito ruim para a cadeia produtiva. Tá? Outra questão, como eles eram pequenos e não organizados, havia uma baixa qualidade no produto. Tá? Inclusive, muitos produtores, eles eram clandestinos, eles abatiam a rã de forma clandestina, ilegal, o que também é muito ruim para a cadeia produtiva. Tá? E isso aumenta risco para o mercado consumidor, então aumenta risco da atividade como um todo. Tá? Bom, ao mesmo tempo existiam ranicultores vinculados a empresas integradoras, já naquela época existia. Ranicultores vinculados a cooperativas também existiam, que possuíam indústrias de abate legalizadas, abatedouro legalizados, com CI, Serviço de Inspeção Estadual, Serviço de Inspeção Federal, que é o CIF, pagando impostos,
Só que eles se viam prejudicados pela concorrência dos produtos artesanais e informais. Então, os pequenos estavam competindo com os que estavam já se organizando, de forma que quem abate clandestinamente tem um custo bem menor e apresentava um produto de qualidade questionável, que a gente não tinha alguém para dar o aval para aquele produto, e com um preço mais baixo, competindo com alguém que tinha a fiscalização, tinha um serviço de inspeção, então tinha um produto de qualidade, mas que o preço era um pouco mais elevado por conta disso. Então essa competição entre um e outro estava um atrapalhando o outro, né? E isso era um entrave da cadeia produtiva. Bom, a produção interna duplicou a produção de rãs no Brasil, com demanda historicamente reprimida. Então, havia uma demanda reprimida, as pessoas não conheciam tanto o produto rã, né, carne de rã, e o resultado foi que os preços caíram muito. Então, muito produto no mercado, o preço cai. Né, assim? Os agentes da cadeia produtiva serão forçados a sair do setor. Então, nós tínhamos uma análise de que, com o preço caindo tanto, muita gente ia acabar desistindo da ranicultura, tá? Porque não tinha como manter aqueles preços. Por quê? Pela tecnologia que eles aplicavam. Então, olha lá, a inviabilidade econômica existia, então, para esses produtores. Se nada fosse feito, o que poderia ser feito? Aumentar a produtividade através da diminuição do custo de produção, por exemplo. Se aqueles produtores se tornassem mais eficientes, baixando o custo de produção, eles poderiam baixar o custo do produto, o preço do produto no mercado, que não teria problema. Agora, sem tecnologia, sem a gente baixar o custo de produção, se você baixa muito o preço do produto, você tem a quebra de vários produtores. Nós temos também questões ligadas à exportação. A exportação sempre foi um grande desejo dos produtores de rãs do Brasil. Tá? A exportação seria um caminho natural do excedente de produção do Brasil. Tá? Mas era pouco conhecido. Produtores, geralmente, atendiam à demanda nacional. Tá? Então, os produtores estavam produzindo e vendendo dentro do mercado nacional. E poucos faziam o mercado internacional. O mercado internacional, a exportação, exige volumes mínimos, né, para poder se fazer essa exportação. E esse volume mínimo ele era muito maior do que o produtor poderia estar organizado para atender. Tá? Então, essa é uma dificuldade muito grande do Brasil em atuar na exportação. Exige um volume grande, exige uma questão de profissionalização, de qualidade do produto, e que poucas empresas chegaram a esse nível no Brasil. Tivemos exemplos de exportação e temos até hoje algumas empresas capazes de fazer isso, mas não num volume tão elevado quanto a gente gostaria. Tá? Bom, as indústrias de abate e processamento tinham dificuldade na distribuição e comercialização dos seus produtos. Então, por isso, elas entraram nessa análise. O potencial de vários novos produtores de rã, mas só a carne, só a carcaça, a venda de carcaça, tem sido explorada comercialmente. Então, nós tínhamos uma busca por novos produtos à base de carne de rã. Não só a carcaça, né, aquela rã inteira, que, aliás, sempre houve o diagnóstico, sempre houve a opinião dos especialistas dizendo que deveríamos tirar a imagem daquele animal inteiro para a venda do produto. Que a venda da carne de rã deveria ser em cortes, deveria se vender a perna ou a coxa. E se elaborar novos produtos à base de carne de rã para atender, então, o mercado. Tá? Então, o volume de matéria-prima é pequeno para viabilizar os investimentos no processamento dos subprodutos. Então, esse é um problema da parte aí de processamento, né? E não existem dados suficientes da cadeia produtiva para coordenar as ações que a gente necessitava, então, para a evolução da cadeia produtiva. Daí nasceu o Plata-Rã, né? Então, tá aí, ó. Nasceu, assim, o Plata-Rã, dessa necessidade toda, e automaticamente também nasceu o livro Ranicultura, Análise da Cadeia Produtiva, que é o livro que a gente está usando como base. Tá? Então, nós vamos, a partir de agora, nos próximos vídeos, nós vamos fazer 3 aulas na sequência. Uma aula só exclusiva sobre a produção, o levantamento da parte dos produtores de rã, como é que eram esses ranários,
e até mesmo a opinião desses produtores, o que eles estavam vendo como errado na cadeia produtiva. Vamos ver também a parte do abate e processamento numa outra aula, tá, específica sobre isso. Vamos ver sobre a caracterização dessas indústrias, como é que eram os abatedores, e também um pouquinho sobre quais os problemas levantados, né, por os agentes desses abatedores, e também um levantamento sobre a parte de comercialização, né, uma aula só sobre isso daí, certo? Bom, a gente vai finalizar, mas antes de finalizar, nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre a ranicultura, que pode ser que tem muitas pessoas que estão fazendo esse curso e estão tendo o primeiro contato com a ranicultura agora. Então nós vamos fazer um breve histórico aí da ranicultura para vocês, nesse primeiro momento, nessa primeira aula, para a gente finalizar a aula de hoje, tá? Então veja bem, a ranicultura teve início no Brasil em 1930. Então, se você pensar em 1930, então faz bastante tempo, né? Daqui a pouco vai completar 100 anos que a ranicultura está aqui no Brasil. Bom, mas por que então ela não desenvolveu? Para começar, em 1930, a tecnologia era zero, né? Naquela época, realmente, foi em 1930, 35, técnicos canadenses trouxeram casais de rantouro aqui para o Brasil, montaram um primeiro ranário, que era apenas um cercado, onde as rãs ficavam lá. A tecnologia era muito baixa, né? E a gente só tem esse registro porque foi feito um registro histórico mesmo, foi feito um livro, né? Um pequeno registro histórico sobre essa atividade, e por isso que ela entrou para a história, né? Porque a ranicultura mesmo, só lá na década de 80, 1980, que a atividade começou a ser muito procurada, inclusive instituições de pesquisa, as universidades começaram a atuar fortemente, criando sistemas de produção, produtores entraram na atividade. Foi a época que nós tivemos o maior número de ranários, se eu não me engano, chegou a 2.000 ranários no Brasil. Mas as pessoas entravam com o objetivo de ter lucro fácil, pensando que era uma riqueza, uma atividade nova para se ficar rico, e esqueceram da parte técnica. E a parte técnica também não estava preparada para repassar informações. Porque a tecnologia de ranicultura ela é desenvolvida, muito pouco desenvolvida no mundo. Tem poucas informações no mundo sobre tecnologia de criação de rãs em cativeiro. Muitas das rãs que nós temos no comércio internacional são rãs de caça. Não tem tecnologia de produção. E o Brasil, ele foi um pioneiro, vamos dizer assim, nesse desenvolvimento de tecnologia de produção. Mas lá na década de 80 ele estava começando e não tinha o repasse dessa tecnologia. Então veja a situação. Muitos produtores sem tecnologia. Então lógico que isso não poderia dar tão certo, né? E esses produtores, ainda mais com essa característica não empresarial, mas a característica de quero ficar rico, né? De qualquer forma, sem muito esforço. Então isso prejudicou muito a atividade, tá? Bom, nós temos também uma questão bem importante dentro da cadeia produtiva da ranicultura, que foram os encontros de ranicultura, que é batizado como ENAR, né? Encontro Nacional da Ranicultura, tá? Juntamente com o Tecnofrog. O Tecnofrog foram alguns encontros de nível internacional que nós tivemos dentro da ranicultura também. Então, eles aconteceram junto com alguns ENAR, né? E aí, esses encontros, gente, é justamente para socializar, para distribuir as informações que nós tínhamos de ranicultura dentro do país. E eles eram muito importantes, reuniam os principais pesquisadores e chamavam-se também os produtores, né, agentes da cadeia produtiva para participar desses encontros. E eu tive o prazer de começar a participar desses encontros em 1998, né, num encontro que houve lá em Santos, em São Paulo. Então teve um encontro, o primeiro ENAR que eu participei, e graças a ele eu comecei a tomar muito gosto pela cadeia produtiva da ranicultura e que eu conheci que haviam muitos outros pesquisadores interessados. Era um grupo pequeno, mas muitos pesquisadores interessados e toda, né, uma cadeia para ser explorada, uma cadeia produtiva para ser explorada, com muitas possibilidades de pesquisa e de atuação, né, dos agentes da cadeia produtiva. Bom, em 1999, nós tínhamos então o projeto Platarran, que foi muito importante na história da ranicultura,
E foi outra tentativa de unir esses pesquisadores e todo o elo da cadeia produtiva através do workshop que foi feito, né? Bom, em 2010 houve uma iniciativa da criação da ranicultura em rede através de um projeto que nasceu lá na Embrapa, com alguns pesquisadores atuando aí para poder fazer essa união da cadeia produtiva. Isso também foi extremamente importante para manter viva a chama da ranicultura no Brasil, né? Essa possibilidade do contato entre os agentes, entre pesquisadores, entre produtores e pesquisadores, né? E isso hoje está resultando, agora em 2020, provavelmente nós vamos ter então um encontro de ranicultura novamente, mais um ENAR, só que dessa vez vai ser online, né? E aí, graças a essa iniciativa que nasceu lá em 2010 da ranicultura em rede, que se tem esse grupo unido, né, para se ter agora a possibilidade de fazer mais um ENAR, tá? Quanto à questão de mercado, então, nós sempre tivemos a ranicultura mais atuando no mercado interno do Brasil. O mercado de carne de rãs está no sudeste e no sul do país, tá? Então, lá está a maior quantidade de produtores, a maior quantidade de distribuidores de venda de carne de rã e também de consumidores. O Nordeste é um grande potencial para a ranicultura, mas ainda não se concretizou. O Nordeste ele tem clima favorável para a produção de carne de rãs. Nós conseguiríamos produzir carne de rãs a um custo mais baixo devido ao clima. Muito provavelmente isso vai acontecer. Mas nós temos um problema. Como a cadeia produtiva ainda é pequena, a cadeia produtiva da produção de ração para esse animal, para as rãs, ela não está estabelecida no Nordeste. Ela está lá no Sudeste, no sul do país. Hoje, principalmente são as empresas de produção de ração para peixes carnívoros, que é a ração utilizada dentro da ranicultura. E aí nós precisamos trazer essa ração para o Nordeste. Então isso adiciona um custo a mais. Então, possivelmente, aquele custo que nós teríamos, aquela vantagem da temperatura, nós estamos perdendo um pouquinho por causa da distância da produção da ração. A ração chega um pouco mais cara. Então, por isso, talvez a ranicultura no Nordeste, ela é um grande potencial, mas ela ainda não se desenvolveu da forma que nós queríamos. A questão do mercado externo é aquela mesma questão que vale até hoje. Lá no passado, lá no projeto Platarram, em 1999, foi identificado que não havia volume suficiente para poder atender o mercado externo, que existe um mercado, existe uma demanda, mas eles querem quantidade e eles querem um produto num preço baixo. Tá? Com a alta do dólar, isso é interessante para o Brasil, né? Porque é vendido em dólar, então você tem o dólar com valor elevado, isso começa a viabilizar a exportação. Mas aí entra o problema da quantidade. Nós temos que ter quantidade com qualidade para poder promover essa exportação. Talvez a saída seja a organização dos elos da cadeia, para que haja a união de diferentes produtores, diferentes indústrias de processamento, algo assim, para viabilizar a quantidade, né, para que atenda então o mercado externo. Por enquanto, como há um mercado interno, né, essa comercialização ela fica mais interna mesmo no Brasil. Tá? Bom, como nós vamos falar muito mais coisas pela frente e vamos comentar sobre a cadeia produtiva, eu quis fazer esse breve histórico mais concentrado, mais direcionado, para que a gente não fique muito cansativo, né? Para a gente não formar vídeos muito longos e se torne uma coisa cansativa. Mas ao longo do curso nós vamos discutir, vamos voltar a falar da cadeia produtiva, até mesmo do histórico que aconteceu, para vocês com bastante informações. Tá? Então, nesse primeiro vídeo, né, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E muitas informações vão vir aí com os próximos vídeos, analisando especificamente a produção, o abate e processamento e a comercialização da carne de rãs. Um grande abraço e até o próximo vídeo.